Muito bem-vindos a mais uma pausa do mês, mais uma vez em formato videopausa. Estamos hoje no corredor dedicado a Dona Caterina de Bragança, é o corredor que serve de união entre a casa propriamente dita e a ala nova da Casa Museu. Este corredor está todo ele dedicado à figura de Dona Caterina de Bragança e hoje as peças que destacamos neste mês de setembro são dois medalhões com retratos de Dona Caterina de Bragança e do seu esposo, o rei de Inglaterra, Carlos II. Estes dois medalhões estavam inventariados até há muito pouco tempo como sendo peças inglesas de autor desconhecido, de acebiche e datadas de cerca de 1662, ou seja, seriam peças contemporâneas ao casal que aparece representado nelas. Porém, estudando a documentação, encontramos uma pluralidade de denominações em relação a estes dois medalhões. Por exemplo, na correspondência entre António de Medeiros e Almeida e o antiquário onde comprou as peças, aparecem como medalhões em carvão, medalhões em acebiche. Na fatura de compra aparecem como medalhões de período Stuart. Numa etiqueta por trás dos medalhões, uma etiqueta para um empréstimo para uma exposição em 1930, antes de ter sido comprado por António Medeiros e Almeida, aparecem como sendo peças em ébano. Isto nos fez começar a indagar um pouco mais acerca do material. O acebiche, que era o material que aparecia no inventário, parece um material plausível porque, sendo peças inglesas, em Inglaterra, em Whitby, há um depósito de acebiche. Um acebiche que foi usado desde a época pré-histórica, muito usado na época romana e que teve uma época dourada durante a era vitoriana, nomeadamente depois da morte do príncipe Alberto, porque o acebiche foi usado em joiaria e como adorno de vestiário ligado ao luto, por causa da sua cor oscura. Estas peças, de facto, cumprem algumas características próprias do acebiche, como a textura, o tacto suave, o brilho, a cor oscura, mas a maioria das peças de acebiche que conhecemos são peças de joiaria ou pequenas figuras, pequenos objetos como caixinhas e nunca peças deste tamanho. É verdade que ao longo da história usaram-se outros materiais para simular acebiche, como por exemplo o próprio ébano, corno tingido, vulcanite, gutta-percha, que é látex natural, vidro preto, que é conhecido de facto como acebiche francês, mas rapidamente, por um ou outro motivo, descartamos todos estes materiais como sendo os materiais dos nossos medalhões. Durante a investigação, encontramos no Museu Britânico duas esculturas, mais ou menos de 34 cm de altura, realizadas num tipo muito específico de carvão, o chamado carvão Cannel Coal. Este carvão é um carvão muito mais compacto, que de facto partilha algumas características como a textura e o brilho com o acebiche, mas que tem por vezes umas tonalidades castanho escuro, como de facto acontece nas nossas peças, e que permite trabalhos de talha muito maior. Estas esculturas do British Museum foram atribuídas a um escultor de meados do século XVIII de Wigan, que é o Robert Town, também conhecido como Robert Town de Wigan. Wigan é uma cidade no norte de Inglaterra, perto de Manchester, onde no século XVI a família Bradshaw encontrou nos seus terrenos uma jaziga de carvão, no que também havia carvão Cannel Coal. Há registros desde o século XVII, provavelmente o primeiro será de 1634, de que este carvão não só era usado como combustível, embora fosse muito apreciado porque queimava mais que a madeira e a sua chama era intensa e limpa, mas também era usado para fazer pequenas talhas. Os próprios mineiros faziam estes trabalhos de talha e faziam pequenos ornatos. As esculturas do British Museum, então, estão atribuídos a Robert Town porque o Cannel Coal foi usado para talhas desde o século XVII, mas continuou no século XVIII
onde teve uma maior valia artística, por assim dizer, e continuou no século XIX. Num artigo de 1965, escrito pelo antigo conservador do British Museum e reputado académico Hugh Tate, escreve um artigo precisamente sobre Robert Town e o carvão de Wigan. Em ele, identifica, para além dos dois bustos do British Museum, outras peças atribuídas ao autor, como outros dois bustos de Henrique VIII, outros dois bustos da Rainha Maria de Escócia, dois bustos do rei Jorge III, um medalhão de Henrique VIII que está no Rijksmuseum, dois medalhões de Sir Roger e Lady Bradshaw e outras peças menores. Hoje em dia, tendo em conta a temática dos nossos medalhões, são retratos reais, como muitos dos trabalhados por Robert Town. A fonte, os nossos medalhões, como veremos a seguir, estão baseados em gravuras, como também muitos trabalhos de Robert Town. O formato, o facto de ser medalhões, como acontece com o medalhão do Rijksmuseum, e até as próprias características estilísticas e o trabalho do material. Vemos em todos estes trabalhos uma certa rigidez plástica, uma tentativa de cópia muito precisa da gravura, uma atenção ao pormenor. O trabalho dos cabelos e dos olhos é muito característico desse autor, por isso hoje em dia atribuímos estes medalhões a Robert Town. Sendo assim, não só muda o material e a autoria, como também mudaria a datação. Agora estariam datados de meados do século XVIII, concretamente entre 1756 e 1767, que é o período no que se conhecem obras deste artista. Sendo assim, já não seriam medalhões contemporâneos os retratados, senão seriam medalhões historicistas. Os medalhões da Casa Museu, como dissemos, representam o rei Carlos II de Inglaterra e a rainha consorte Dona Caterina de Bragança. Os dois medalhões são ovais, com uma moldura no próprio material vegetalista, e hoje em dia têm uma base de madeira dourada, mas que provavelmente foi uma adição posterior e não coetânea à época de fabrico. No caso do retrato de Carlos II, é um retrato equestre, em primeiro plano, onde o rei aparece ostentando os símbolos reais. A coroa de São Eduardo, o manto de arminho, o colar sobre o manto da Ordem da Jarreteira, que é um colar que tem medalhões a ouro esmaltados com flores rodeados da jarreteira e unidos por nós, e pendurado deste cordão, deste colar, está o Great George, que é a figura de São Jorge, que é patrão de Inglaterra, a cavalo, matando um dragão. Também na mão direita porta o cetro real. No segundo plano, uma edificação que poderia ser Westminster Abbey. No caso de Caterina de Bragança, temos mais uma vez a moldura vegetalista. Caterina de Bragança aparece num primeiro plano de meio corpo, aparece representada já como rainha consorte, porque temos ao seu lado a coroa, mas será provavelmente um retrato da época pouco depois do casamento, pela idade na que aparece representada, o tipo de penteado, até no tipo de penteado, no colar de pérolas, nos brincos também de pérolas, nas pérolas que adornam o vestido, nos faz recordar uma aguarela realizada por Samuel Cooper, muito próxima da época do casamento. Em segundo plano aparece um cortinado que dá passo a um exterior onde vemos árvores ao fundo. Na parte inferior aparece de forma muito esquemática o escudo de Portugal.
Em ambos os dois retratos, embora haja uma tentativa de realismo, como dizíamos, de cópia exacta da gravura, a verdade é que existe uma rigidez na postura e o trabalho, também devido ao material, é um trabalho de formas muito geométricas, muito geometrizante, quase às vezes parece caricaturesco e que dá um aspecto naif que obviamente não era propositado, não era intencionado. Também existem, nomeadamente no caso do retrato de Carlos II, algumas falhas na proporção. Nomeadamente, a cabeça, o peito e a mão direita parecem muito maiores que o resto do corpo e, curiosamente, são os pontos onde estão os símbolos reais, a coroa, o colar e o cetro. Estes símbolos reais tinham sido realizados para essa altura que está representada, que é a coroação, porque a regalia real anterior tinha sido fundida durante a Commonwealth, por isso houve que criar toda uma nova regalia para a nova coroação de Carlos II. O retrato de Carlos II está baseado numa gravura do inglês Robert White, da segunda metade do século XVII. Nesta gravura, o rei aparece também a cavalo, com os símbolos reais, no momento posterior à coroação, sendo que, num segundo plano fundo, existe um cortejo que é a procissão que iria desde a Torre de Londres até a Abadia de Westminster. Foi a última coroação, de facto, no que este cortejo foi realizado. Assim sendo, tínhamos dois momentos numa mesma peça. Um antes da coroação, o cortejo, e depois da coroação, o rei já com toda a simbologia real. No medalhão, porém, o artista escolheu representar só a figura de Carlos II, não aparece a procissão e aparece sim a Abadia de Westminster, mas numa perspectiva diferente, maior e na parte esquerda. No retrato de Dona Caterina é mais fiel à gravura, porque a gravura também terá um marco oval para o retrato. Porém, o autor quis representar todas as outras coisas que estavam fora desse medalhão central e então encontramos superposição de objetos. Por exemplo, teremos duas cornucópias a cada lado da rainha, cornucópias que simbolizam fertilidade, riqueza e abundância, e no canto superior direito teremos uma coroa de louros. O escudo também aparece representado de forma mais esquemática que na gravura, perde a coroa superior e dois dos castelos, um de cada lado. A gravura de Caterina de Bragança também será da segunda metade do século XVII, de Peter Williamson. Mas, como já tínhamos dito, esta gravura, à sua vez, estará ligeiramente baseada numa aguarela do miniaturista Samuel Cooper. Os medalhões foram comprados por António Medeiros e Almeida a um antiquário inglês, Robert Alfred Lee, em 1968 e viriam para Lisboa no ano a seguir, junto com relógios que o fundador da Casa Museu comprou também neste antiquário. Anterior a esta compra, não há grandes dados sobre a proveniência destas peças. Temos sim a etiqueta da exposição de 1930, na que aparece como pertencendo a uma Mrs. Claude Bagley, e temos também na parte posterior os papéis colados, manuscritos com uma história que dizem que a certa altura, não sabemos quando, estariam em mãos de Mrs. Bailey, mas de facto não temos uma certeza da veracidade desta informação. Estes papéis, que aparecem tanto no retrato de Carlos II como de Caterina de Bragança, embora no retrato da rainha esteja incompleto, contam uma história na que se diz que estes medalhões, a certa altura, foram encontrados por trás do apainelado de uma sala
e que seria posteriormente que Mrs. Bailey tinha comprado, e o seu interesse deveria, em parte, a que um antepassado desta Mrs. Bailey teria ajudado a Carlos II após a morte do seu pai, Carlos I, quando teve que esconder-se antes de fugir para a Europa continental. Também na parte posterior de cada uma destas peças, na base de madeira, existe um nome gravado, J. Legru, que ainda não conseguiu ser identificado. Hoje em dia, o inventário foi modificado e estas peças constam agora como atribuídas a Robert Town, datadas de meados do século XVIII e sendo de Cannel Coal, de carvão Cannel.